Energy Melody. Aí, Isso. iniciou. Bom, boa noite, professor. Nessa noite, eu, Gabriel, o Giovanni e o Wagner, a gente vai estar fazendo uma roda de conversa, um debate a respeito do tema gamificação. Eu vou estar começando a falar e depois eu vou estar passando a palavra para o Wagner. Gamificação em treinamentos, como desenvolver competências jogando. A gamificação é o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar pessoas, resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos em ambientes fora do contexto de jogos. O principal objetivo é aumentar o engajamento e despertar a curiosidade dos usuários, além dos desafios propostos nos jogos. Na gamificação, as recompensas também são itens cruciais para o sucesso. Eu vou estar falando alguns dos benefícios, né, da gamificação, que é o conhecimento, a autoconfiança, produtividade e o trabalho em equipe. O conhecimento. No conhecimento, o colaborador ele aprende se divertindo, né? Torna mais fácil para ele desenvolver as competências e habilidades a partir desse tema do conteúdo da gamificação. A autoconfiança tem a ver com o soft skill, né, com a competência da pessoa na tomada de decisão. A pessoa, quando ela está autoconfiante, a tomada de decisão dela tende a ser mais assertiva. A respeito da produtividade, com o conhecimento necessário, o indivíduo converte isso em produtividade e alcança resultados ainda melhores. E, por fim, o trabalho em equipe. O treinamento não precisa ser individual, é possível criar dinâmicas em que mais colaboradores participem, estimulando o trabalho em equipe. Então, para fazer a gamificação, né, você precisa de mais de uma pessoa, né? Então, a partir disso, você começa a gerar também o trabalho em equipe, né, fazendo uma gamificação em conjunto. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre isso só e agora eu vou passar a palavra para o DJ, depois eu volto para complementar mais alguma coisa. Boa noite. Então, eu vou estar falando um pouquinho em termos mais técnicos e por que os colaboradores eles aprendem mais pela gamificação. Os jogos geram memória a longo prazo, ou seja, aquela pessoa ela lembra por mais tempo aquilo que ela aprendeu mediante a esses jogos. E a aceleração, né, da aprendizagem, que é quando aprende-se mais rápido, sem ao menos perceber que no momento todo o conteúdo ou assimilação foram adquiridos. Ou seja, através desses jogos, é, os colaboradores eles aprendem mais, eles utilizam é, três partes do cérebro. Então, por isso que eles aprendem mais, mesmo, tipo assim, sem ter aquela percepção de que eles estão já decorando aquilo que eles estão aprendendo mediante aos jogos. E isso acontece dentro de um cenário e contexto de jogos, e ele deve ser ativado, né, por essas três partes do cérebro, que é o lógico racional, que são informações e estratégica, e os conteúdos que se deve ser passado. O emocional límbico, que são cores, som, storytelling, e metáforas de tarefas e do roteiro, né, desses jogos. E motor, o lado motor, que é a decisão e a movimentação no game. Então, esse estudo relaciona a aprendizagem do adulto com a ativação dos cérebros. Ele foi desenvolvido por Fernando Ceácero. Ele é um psicólogo e fundador da Inovação. E ele chamou esta metodologia de bioaprendizagem,
Ou seja, né, a neurociência ela aplica a aprendizagem que utiliza as três partes do cérebro: o lógico-racional, o emocional límbico e o motor, né? Para tornar possível a memória de longo prazo e a aceleração da aprendizagem. Então, a pessoa vai estimular esses lados do cérebro, esses três lados do cérebro, que vão ser estimulados. Então, vai acelerar o processo de aprendizagem e a pessoa, o colaborador, ele vai ter essa aprendizagem a longo prazo, mas com mais certeza. E com essa metodologia de gamificação, é possível sugerir trocas de informações, alinhamentos, aprendizados de conjuntos, o que propõe a criação de redes de pessoas a partir de possibilidades de inovação. A empresa passa a ser um local em que as pessoas podem encontrar sentido e atuar com mais conceitos sobre a importância do seu trabalho. Então, ela vai dar mais importância no seu trabalho mediante a isso. E esse sentido, ele não é só aquilo que melhora o índice de engajamento na sua da organização, mas também é aquilo que conecta as pessoas ao seu objetivo. Hoje, as pessoas buscam um lugar para agregar e aprender. E, por isso, as empresas não conseguem reter seus talentos sem oferecer oportunidades. Certo? E quais são os benefícios da gamificação para a empresa? As equipes hoje de recursos humanos estão cientes da falta de engajamento de colaboradores. Então, tem colaborador que entra que não tem esse engajamento como essas outras pessoas têm. E eles estão buscando novas estratégias, né, para encontrar. E elas entendem que para o alto desempenho dos colaboradores e gerar melhores resultados em toda a empresa, num contexto geral, aumentar o engajamento é fundamental. Combinando as ferramentas interativas e funções que ampliam o contato do colaborador com áreas da empresa. As iniciativas com gamificação tornam-se grandes aliadas tornam-se grandes aliados dos profissionais de recursos humanos, segundo o trabalho de segurança do trabalho, vendas, marketing e outras áreas, tá? E cada vez mais estão voltados para a gamificação para acabar com falta de engajamento, tá? Com a solução correta de gamificação, as equipes de RH elas geram dados para permitir o progresso e aperfeiçoar estratégias, e até impulsionar a empresa, né? Isso impulsiona a parte de produção, de logística, de vendas, de tudo da empresa. E falando sobre esses benefícios de ferramentas técnicas de gamificação, capazes de medir e comprovar resultados, é possível alcançar os resultados. Tipo assim, esses resultados como melhorar o nível de engajamento, né? Que o uso do game é capaz de provocar impulso que impactam diretamente no comportamento do espectador. Com games, para as empresas, seu público pode atingir o chamado status de flow, que estimula a atenção e o foco completo do público. Aí a segunda parte é a integração sobre novos colaboradores, que é o formato gamificado que proporciona novos colaboradores a um envolvimento emocional divertido durante o processo, entre as histórias de desafios por meio de metáforas e atividades atividades extras.
desafios. E aí os participantes eles recebem as informações embutidas, o que gera um aprendizado e proporciona a prática de competência e de valores. A aplicação da visão sistêmica. O game corporativo ele simula a ação e estímulos para que o seu colaborador entenda os diferentes papéis de cada um dentro da equipe, mostrando de forma divertida o impacto das ações e decisões individuais. O aumento das vendas. A gamificação ela pode ajudar no aumento das vendas ao propor uma solução lúdica e altamente analítica para engajar os colaboradores. Jogos em formatos para celular ou desktop, por um exemplo, ajudam a visualização das metas no acompanhamento contínuo dos objetivos. Acelerar o processo de aprendizagem. Os jogos de aprendizagem existem a participação ativa dos colaboradores para solucionar os desafios, criam um ambiente descontraído e utilizam recursos visuais atraentes. Além disso, abre espaço para diferentes tipos de interação entre os participantes e estimula inteligências diferentes. E fortalece a memória de longo prazo. Os games mais eficientes são desenvolvidos a partir dos conceitos de bioaprendizagem. Isso significa que os games eles enganjam as 3 partes do cérebro, como eu disse lá atrás, necessárias para a formação da memória a longo prazo. A parte racional lógica, parte emocional e a parte motora. Tá? E estabelecendo, né, de acordo com esses conceitos aí, estabelecendo objetivos e metas, é importante sempre saber onde se quer ir e baseá-los na experiência associada aos CAPs do serviço, fazendo um acompanhamento constante, reconhecendo o progresso e as conquistas, tá? Tem que ser reconhecido o progresso e as conquistas, incentivar a competição entre os participantes, criar diferentes classificações no ranking para corresponder às diferentes habilidades dos participantes, fornecer feedback constante com base nos pontos de ranking, e os jogadores eles recebem mensagens push nos seus smartphones com suas posições ou outras mensagens motivacionais. E oferecer, né, prêmios frequentes. São indispensáveis para que manter o interesse das equipes. Então, a gente faz o jogo, dá um prêmio, porque isso vai atrair o interesse deles. E essas recompensas elas podem ser entregues através de código que os jogadores recebem na aplicação. E a frequência das entregas das recompensas depende da necessidade do jogo. E geralmente é entrega semanal. Nem sempre essas entregas serão recompensas financeiras, tá certo? E essa é a minha parte aí que eu tinha para comentar com vocês. Eu vou passar a palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Boa noite, professor. A minha parte já um pouco... Não, vamos tirar essa parte de falar a minha parte, porque a gente entrou como um debate aqui. E se o pessoal achar que a gente deve continuar assim, se a gente já circulou todo o tema que tinha para circular e depois a gente abrir um debate para o pessoal, porque vocês vão estar vendo o vídeo gravado, acredito eu, ou se não a gente debater no próprio vídeo, mas eu acho que fica melhor a gente fazer o debate pós a gravação, correto?
o que eu vou estar insinuando aqui é uma parte mais exemplificada mesmo. Eu vou dar dois exemplos. Sei que não tem, acho que não tem muita gente que joga na nossa turma, mas para mim é a forma que eu vou conseguir de servir de exemplo. Porque, digamos assim, hoje, querendo ou não, o futebol já não é mais o centro. É, assim, o top é o centro, mas a gente vê um declínio comparado ao que está acontecendo hoje em dia com o mundo mais tecnológico. A gente vê que o pessoal não está saindo mais para. As molecadinhas não estão saindo mais para a rua para simplesmente ir lá jogar bola, mas sim ficar em casa, por exemplo, para jogar, por exemplo, Free Fire, que é uma gamificação. É um jogo de estratégia, que o objetivo é ficar lá, vencer até o final, ser o último sobrevivente. Para isso, você tem que ter uma estratégia para ficar até o final. No meu caso, eu vou estar utilizando o jogo League of Legends, ou mais conhecido como LoL, que basicamente consiste em duas equipes, com 5 jogadores de um lado, 5 jogadores do outro, que o objetivo é destruir a torre do inimigo. Fechou. E, Giovanni, o que tem a ver isso aí? Simples. A individualidade de cada um remete no processo para a vitória. Se o pessoal não colaborar, se os 5 jogadores não tiver unido, não tiver coligado, ou tiver simplesmente um Cristiano Ronaldo para carregar a equipe, um Messi para carregar a equipe, não flui o negócio. Então, é mais fácil que você e sua equipe fique junto, trabalhe como uma equipe mesmo, do que um grupo onde que um carrega todos. Então, eu vou estar utilizando como exemplo aqui o meu perfil. É um perfil razoável de jogador, não sou o mais top, mas também não sou o pior. Eu estou no meio termo porque já tenho conhecimento sobre. E vou utilizar como exemplo a gamificação ali. Por exemplo, tomara que esteja aparecendo aqui na hora que estiver gravando, por favor, senão eu tiro o print e mostro. Aqui está meu perfil, aí eu coloco o meu desempenho aqui, desde o do ano de 2018, ou desde o dia 18 de março até o dia de hoje, nessa semana, os níveis de pontuação que eu tive. Por exemplo, League of Legends não é só ganhar, ganhar, perder, perder. Não, você tem um ranking. Para isso, cada vitória consiste em você melhorar o seu ranking e cada derrota você diminui seu ranking. Então, aqui está, cada semana, por exemplo, o meu desempenho. Eu comecei, digamos, nesse ponto aqui, ele deu uma leve subida, mas já caiu e caiu novamente. E assim sucessivamente eu fui subindo e tal. Aí mostra o meu nível ranqueado e os personagens que eu utilizei para estar ganhando ou perdendo nessa situação. O azul consiste em vitória, o vermelho em derrota. Por exemplo, nesses últimos dias eu tive mais derrota do que vitória. E para isso mostra aqui também o desempenho da minha equipe e da equipe adversária, o que eles utilizou para ganhar contra mim. A análise da equipe vai estar carregando aí. Critério de quanto dinheiro tem e tal. Isso aqui é um critério mais técnico que vocês não precisam saber. E assim sucessivamente. Aí vocês falam assim, Giovanni, o que tem a ver com a aula? Que quem vive disso, quem vive, que tem esporte hoje que paga, né? Chama os famosos e-sports, pagam para você ser jogador profissional. Então, isso daqui é uma ferramenta que eu utilizo para melhorar o meu desempenho. Não só isso, como outras que eu vou estar mostrando. Beleza, eu mostrei o critério e tal, o que, que eu ganhei, as partidas que eu tive e tal, o meu histórico. Aí tem outro site, por exemplo, os melhores campeões assim que eu posso estar utilizando em cada posição para poder estar ganhando sucessivamente. Aqui, por exemplo, temos esse campeão aqui na, na parte de cima, tipo assim, a parte da zaga. Podemos constar aqui que teve uma porcentagem de 53% a mais de vitória do que o campeão que está em último lugar, que tem só 45% de taxa de vitória. Então, esse daqui, esse primeiro posição, é bem mais recomendável utilizar do que comparado ao último, certo?
e aqui as diversas posições que tem no jogo, da baixa até a mais alta. Tá bom, Giovanni, mas e aí? Vamos utilizar melhor essa gamificação. Temos aqui outro perfil. Agora, isso aqui eu acho que está mais claro ainda para poder utilizarmos no nosso dia a dia individual ou para a empresa. Por exemplo, isso aqui mostra? Esse daqui é um gráfico, certo? E aqui mostra diversas opções aqui. O que na hora que eu estou dentro do jogo eu peco e o que eu não estou pecando, o que eu estou melhor, o que eu tenho que melhorar. Aqui estão as diversas objetivos, né? Em critério de versatilidade. Esse aqui é o meu ponto. Quanto mais próximo da versatilidade, melhor estou. Quanto mais próximo ao centro, pior estou. Digamos que é um nível mediano, certo? Porque eu não tenho muito tempo mais para estar focando nisso para poder estar melhorando. Critério de consistência, como eu estou. Objetivo, como eu estou. Taxa de sobrevivência, agressivo, uma pessoa que tem visão. E assim sucessivamente, certo? Aí aqui ele está mostrando isso. Vamos ver. Aí o que eu posso melhorar com isso? Isso aqui ele mostra os meus pontos fracos e meus pontos fortes, mas o que eu posso melhorar, por exemplo, em objetivo? Aí eu clico em objetivo e ele vai mostrar o que são os objetivos, o que eu posso estar melhorando. E em seguida tem dicas de pessoas que têm melhores desempenho dentro do jogo, eles vão dar dando dica de como melhorar esse meu perfil, certo? Foi muito, às vezes, monótono, né? Muito meio chato nessa parte, mas que possamos também mostrar em critério de gamificação para se preparar para o mercado de trabalho, né? Correto. Competências jogando. Vamos utilizar aqui, tomara que apareça, pelo amor de Deus. O Duolingo. Essa ferramenta aqui, eu acredito que vocês devam saber, ou se estiver sabendo agora, uma ferramenta totalmente gratuita que você pode utilizar para aprender diversos idiomas, tanto inglês, como francês, como espanhol, ou alemão, qualquer língua que você quiser aprender, ele vai te ensinar. Acho que só não ensina as línguas mortas, certo? E tá, mas o que ela tem de diferencial de outras ferramentas de linguística, tipo, sei lá, FISC, CCAA, eu nunca fiz, não sei o que eu posso estar falando de diferencia, mas eu sei que o Duolingo tem de diferente no que eu já baixei de conteúdo gratuito de inglês. A ferramenta dele, ele é totalmente diferente do que a gente está habituado a ver. Entrega a matéria, entrega lá o livro, ele te dá o livro lá, você lê, responde as perguntas para ver se você passou no tema ou não. Isso seria o básico, né? Isso seria o básico. Você lê a matéria, faz uns exercícios e se prepara para a prova. Ou às vezes tem um vídeo aula do professor te explicando sobre o famoso verbo to be, ou alguma coisa sobre o inglês lá, alguma regra gramatical e tal. Não. O Duolingo ele vai desde o começo mesmo, da gamificação, ensinando, projetando, aprendendo o básico, até tipo assim, processo de bebê mesmo, quando você começa a ter, tipo, ele associa a imagem que aparece na tela com alguma letra ali. Por exemplo, coloca um cachorro. O que é um cachorro para você? Aí vai estar tá dando lá, vai estar dando uma forma de você brincar aprendendo o idioma. E à medida que você vai subindo, você vai melhorando, aí sim ele vai entrando na parte mais chata, que é aquela parte de saber as regrinhas e tal, tipo, regra gramatical lá no contexto inglês. E dentro disso também ele incentiva a competitividade, assim como nos jogos que te ensinou a você ser mais competitivo nele também, que você é comparado com outras pessoas que têm outros desempenhos dentro do jogo e te faz você ser competitivo para
obter uma pontuação maior e, consecutivamente, ganhar um prêmio dentro do Duolingo. Nada, tipo assim, de ganhar financeiramente e tal, mas algo que te incentive a estar continuando. Eu acredito que, ademais, é isso, certo? Se meus colegas de trabalho aí tiverem mais alguma coisa a acrescentar, essa foi a exemplificação que eu quis dar. Foi dentro do meu tema, dentro do meu mundo. Sei que às vezes deve ter parecido um pouco difícil, ou sei lá, mas foi a forma diferente que eu quis demonstrar dentro do meu cotidiano, da minha relação com os jogos. Gabriel, DJ? Por mim tá tranquilo aqui. Por mim também vocês explicaram muito bem, né? Só para complementar, eu acho que essa questão da gamificação algo intrínseco, né, dentro das organizações. É algo que você faz que não beneficia somente a empresa em si, questão de produtividade, questão de desempenho, questão de meta, mas relacionado também às pessoas, né, que estão ali inseridas dentro daquela organização. E a gamificação é uma ferramenta de jogos, né? E para você ter como fazer um jogo, você precisa no mínimo de duas pessoas, né? Então, como meus colegas de trabalho falou, a questão de trabalho em equipe, da autoconfiança, esses pontos que a gente já tocou no começo do trabalho ao decorrer dele, né? Dentro da minha empresa, da empresa que eu trabalho hoje, a gamificação é feita mais de forma informal, né? É feita mais fora da empresa pelos próprios funcionários, né? Para a gente manter um ambiente de trabalho mais saudável, descontrair, tirar aquela pressão, né, que você tem em cima de você. Então, a gamificação é uma ferramenta que pode ser usada em várias partes, né, em várias técnicas, vários setores e de várias formas da empresa. Não sei, na organização de vocês também tem algum tipo de gamificação ou é algo mais informal também, igual a minha? Tem um critério de competitividade, tá? No sentido de você fazer um curso, mas dentro do próprio curso em si, que lá no meu serviço é disponibilizado uma grade de você aprender, e eles colocam lá cursos, mini curso, e, e mostram uma forma de aprender utilizando brincadeiras em si. Tipo assim, por exemplo, o jogo imobiliário. Aí cada casa que você passa vai adquirindo mais conhecimento e tal. Nesse sentido, e no sentido competitivo, eles têm essa parte gamificada, que eu gostei bastante de uma palavra que o DJ falou, que aprender durante o entretenimento gera uma assimilação maior, que nosso cérebro, a gente pode ver que ele é bem preguiçoso, sim, que se a gente não buscar e não for não tá bem determinado, ele não foca tão bem assim. Então, você tem que, por exemplo, num conteúdo de direito, você tem que estar toda hora lá remoendo, comendo, comendo, comendo. Agora, se você achar um sentido mais fácil de simplificar, de gamificar ele, essa matéria entra como uma luva na sua mente. Nesse sentido que eu gostaria de dizer. Isso aí para esse jogo assim funcionar certinho. Então ele precisa de alguns critérios, né? Algumas coisas bem simples, tipo igual o Gabriel falou no começo lá, avaliação de competências, que analise a avaliação de desempenho por meio das habilidades dos colaboradores e indique as competências necessárias para cada cargo. E com isso,
realiza análise comportamentais atrelados aos resultados e às metas e eleve a performance do time, né? A sucessão, né? Que inclui os critérios de avaliação de potencial dos colaboradores, a fim de avaliar e facilitar o aprendizado para futuras para para as futuras promoções e planos de sucessão. E essas análises elas vão ser feitas mediante aos riscos e aos impactos na companhia, em relação aos talentos e onde desenvolve o potencial do colaborador para ter novos cargos, tá? Manter um feedback contínuo. Esse feedback tem que manter o foco nas metas organizacionais alinhadas com as expectativas dos colaboradores com as suas funções. E desde que estabeleça a cultura de feedbacks contínuos como forma ágil, objetiva e consistente. Tá? E para isso a gente pode estar utilizando um diário de bordo. E esse diário de bordo é para fazer as anotações e listar e estruturar com facilidade as informações para que os feedbacks individuais com os colaboradores sejam usados com os colaboradores, tá certo? Então, basicamente, isso aí é o que também é necessário nessa gamificação, tá? Eu acho que a gamificação, como eu já disse, até o Giovanni citou, ela estimula o colaborador a uma aprendizagem mais prazerosa. Mais prazerosa. Ele tem prazer em aprender jogando, aonde que ele vai guardar as informações, vai absorver as informações e guardar por muito mais tempo do que se ele tivesse em um treinamento, em um curso, aonde que chegar na frente sentar numa sala de aula de uma empresa e ficar ouvindo ali horas e horas e horas um instrutor, um gerente, um pessoal do RH falando, ele não vai ter tanta aprendizagem, vai virar uma coisa monótona. Então, e mediante a ele estar envolvido na ação, ao colaborador estar envolvido na ação, e essa ação sendo prazerosa, a ponto de haver as recompensas, como eu citei, os feedbacks individuais, utilizando esses diários de bordo, as competências de cada um sendo analisado, ele vai aprender, vai ser uma coisa prazerosa, onde que ele vai utilizar esse conhecimento para futuras gamificações, porque tudo leva-se a um progresso, né? Então, isso foi inventado, tem a gamificação e tem a progressão. Então, com esse aprendizado de hoje, pode-se levar a um novo formato de gamificação futura. Gabriel, posso estar finalizando? Você nega a cabeça? Pode. Então, pessoal, agora acredito que a gente abra um espaço aí para vocês. Tá debatendo, discutindo mais sobre o tema, o que vocês achou, o que poderia estar melhorado, vamos receber feedback, vamos discutir mais sobre esse tema, pois é uma roda de conversa. A gente só deu uma apresentação para vocês, óbvio, que não tem como discutir algo sem apresentar antes, né? E é isso. Agradeço a vocês.
pela oportunidade. Espero que esteja claro e a gente aprofunde ainda mais durante a roda de conversa. Muito obrigado e boa noite. Obrigado.